Olá, mais uma vez, né, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus que nos ilumina o caminho para onde estamos indo. Vamos orar? Hoje nós vamos estudar, antes da oração, a Palavra de Deus que está na terça-feira, 2 de novembro. Sejam fiéis ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Vamos lá. Pai querido, mais uma vez te imploramos, unja-nos com teu Espírito, capacita-nos, Senhor, com este poder para fazermos a tua vontade, te obedecermos conscientemente, inteligentemente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sejam fiéis ao Senhor. Milhares morreram por seguirem a Baal-Peor. Todos os que seguiram a Baal-Peor foram destruídos, porque seguiram a um Deus com D minúsculo. No entanto, muitos não apostataram. Quem foram esses que não apostataram, né? E que permaneceram vivos, portanto? Vamos lá? Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Deuteronômio 4:4, pode pegar lá. Qual é a diferença entre aqueles que caíram em pecado e os que não o fizeram? Uns morreram e outros viveram. Qual é a mensagem importante a respeito do pecado, da tentação e do poder de Deus em nossa vida? A mensagem importante é que, se você tiver o Deus verdadeiro, Ele te vivifica, Ele te dá poder, Ele te dá força para não cair em pecado, Ele te alimenta, Ele te dá saúde, Ele te dá o sol, a chuva, o trabalho, a disposição, a vida, a saúde. Ele te dá isso. Ele é real. Não existe outro Deus a não ser o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Portanto, se nós nos apegarmos a esse Deus, com certeza viveremos, porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim unicamente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, por favor, com inteligência, opte pelo Deus verdadeiro. Opte pela verdade. Observe o contraste entre a palavra todos, nesse verso e no verso anterior. Todos os que seguiram Baal-Peor foram destruídos, mas os que, vocês, permaneceram fiéis ao Senhor estavam vivos. Não havia meio termo naquela época e nem existe meio termo hoje também. Se nós nos apegarmos a deuses com D minúsculo, morreremos, porque não temos salvação. Se nós nos apegarmos ao Deus verdadeiro, viveremos, porque Cristo morreu em teu lugar, no meu lugar e no lugar da humanidade. Somos a favor ou contra Jesus? Mateus 12:30, vamos ver o que nos diz? Mateus 12:30. Mateus, capítulo 12, verso 30. Diz assim, olha: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Então você não existe em cima do muro. Não. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não é? E quem não ajunta com Jesus, espalha. Portanto, quem não tem Jesus, não tem a vida. Quem tem Jesus, tem a vida, diz ele mesmo. Muito bem, muito bem. Sabendo disso, a palavra hebraica para seguir, DBQ, são vogais, sílabas aqui que nós não entendemos, mas muitas vezes indicam um forte compromisso, de aderir a algo fora de si mesmo. A mesma raiz da palavra hebraica é usada em Gênesis 2:24. Gênesis capítulo 2:24, quando um homem deve deixar sua família e unir-se à sua esposa. Nesse contexto, a palavra hebraica aparece mais 4 vezes em Deuteronômios capítulo 10, verso 20, 11:22, 13:4 e capítulo 30, verso 20. E em cada caso a ideia é a mesma. O povo deveria apegar-se a Deus com D maiúsculo, ou seja, entregar-se a Ele e dele obter
poder e força, porque Ele é a fonte de poder e força. É importante notar que o povo é sujeito do verbo, né? Eles devem fazer a escolha de apegar-se ou seguirem a Deus. Então, com seu poder de Deus e força, evitar o pecado. Nós não podemos vencer o pecado por nós mesmos. Com a nossa força não existe. Até porque se você conseguir cumprir a lei, né, todinha, sem Cristo, sem aceitar Jesus como Salvador, é legalismo. Não é salvação, né? Porque a salvação é gratuita em Cristo Jesus. Ele morreu no teu lugar, a primeira morte, e ele te doa a vida eterna, que é a segunda, né? Você não vai passar pela segunda morte, né? É importante notar que o povo é sujeito, já lemos aqui. Judas 24 e 1 Coríntios 10, 13, o que é dito nesses versos que também está em Deuteronômios 13, 4, né? Nessas passagens que diz o seguinte, ó. Então vamos lá, vamos pegar Judas capítulo 24, Judas capítulo 1, que existe um só, né? Verso 24, tá? Judas 1, 24, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, verso 25, ao único Deus nosso Salvador mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. A Ele unicamente devemos, né, adoração. Outra passagem é 1 Coríntios 10, 13. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso minha mãe falava. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo fala a respeito disso. Qual outra passagem? Deuteronômios 13, 4. Deuteronômios 13, 4. Então vamos lá. Diz assim, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Sabe, nós precisamos nos achegar a esse Deus maravilhoso. Nós precisamos estar perto dele, buscá-lo diariamente, cada manhã. Sabe por que Jesus fazia isso? Justamente porque ele tinha que renovar, ser batizado de novo. Jesus foi batizado quando João Batista o batizou, lembra? E ele recebeu o Espírito Santo, desceu com uma pomba. Mas lembre-se também que Maria, ao receber o anjo Gabriel falou que ela seria coberta pelo Espírito Santo. Portanto, Maria concebeu pelo Espírito Santo. Então, Jesus era cheio do Espírito Santo desde pequeno. E assim mesmo, todas as madrugadas, ele ia buscar poder. Todas as madrugadas, todos os dias, todas as manhãs, Jesus ia buscar poder. Espera um pouquinho aí. Se Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito, nascido do Espírito, precisava buscar poder todas as manhãs, será que você e eu precisamos buscar poder todas as manhãs também? Pense nisso. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que Deus te dê a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender e viver e fugirmos do pecado e andarmos, nos apegarmos ao único e verdadeiro Deus. Amém. Grande abraço.